boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É uma alegria, mais uma vez, a gente está junto aqui, né? O Livro dos Espíritos, como sempre, uma conversa. Lembrar mais uma vez, podemos ajudar. Muitos não têm condição de chegar até aqui. E graças a Deus nós estamos aqui, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Então, o assunto de hoje, direito de propriedade, roubo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, nós sabemos que aqui está falando para nós, da Terra, a nossa existência corporal. Porque a vida, ela existe nos dois planos. Mas aqui está falando da vida no corpo físico. Então, o primeiro direito realmente é o direito de viver. A doutrina espírita dá condição para a gente começar a compreender a nossa situação espiritual. Através dos nossos atos, nós vamos modificando todas as interferências espirituais negativas que chegam até nós, fazendo que um inimigo possa se tornar, inclusive, um amigo. Aqueles que estão no plano espiritual são os que mais interferem em nossa vida. Muitas vezes, até jogando um contra o outro. Nós vamos ver isso aí no livro do André Luiz, onde espíritos infiltram nas famílias e ali se digladiam. A gente vê muito isso, com diferença, através de união, às vezes, de jovens que uma família não concorda, a outra também não concorda, e começa ali uma vibração negativa de um contra o outro e é um duelo. Mas a partir do momento que nós vamos entendendo isso daqui, porque a partir do momento que nós desejamos, inclusive a morte de alguém, nós já estamos atentando contra a vida dele. Porque nós podemos matar o físico, e Jesus fala isso, para a gente não incomodar com aquele que mata o físico, para a gente se incomodar com aquele que pode fazer o espírito perecer no fogo do inferno. Quer dizer, o físico, ele de todo jeito, ele vai, de uma maneira ou de outra, voltar para o plano material, mas por vias normais. A gente não pode ser instrumento disso. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar. Quando não pode mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da providência. Isso aqui é tão interessante que nós temos interferências espirituais em relação a isso daí. A gente nunca pensa que vai desencarnar e podemos desencarnar de uma hora para outra. Nós estamos aqui, mas a gente não sabe. E aquele que está vivendo e que vai amontoando coisas, muitas vezes ele está vendo um filho passar necessidade, ele não ajuda. Está vendo um irmão passar necessidade e às vezes ele está sobrando para ele. Às vezes ele está com o dinheiro guardado e ele não ajuda. Ele vai amontoando. Então, olha só. Os livros do Humberto de Campos traz várias experiências para nós dessa situação aí. Pessoas que até se diziam espírita. Tem um caso lá muito interessante, que o homem ele se dizia espírita, mas ele não ajudava ninguém. E aí, olha o que Humberto de Campos fala no final. Ele viveu no espiritismo, sem o espiritismo conhecê-lo. Tá? O homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Deus não disse, não furtarás? E Jesus, é preciso dar a César o que pertence a César? Comentário de Kardec. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. Olha só, eu fui no Chico Xavier a primeira vez e fiquei intrigado. Porque tinha lá no Grupo Espírita da Prece, na porta tinha um coração e estava escrito: aqui funciona o culto no lar do irmão Francisco Cândido Xavier, no salão de sua propriedade. Eu falei, caramba, o Chico Xavier ele diz para a gente se desprender de matéria. Então foi um terreno adquirido, logicamente que com ajuda, porque o Chico Xavier tinha muita ajuda, ele nunca ficou com nada para ele, sempre foi a favor da comunidade, a favor do povo. Então ele fez questão de colocar isso para que ninguém viesse aqui e modificasse o salão.
E o salão realmente era muito simples, muito humilde, mas é a luz que tinha ali. Então, olha para vocês verem, foi adquirido honestamente, como nós construímos Chico Xavier aqui. O desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem de que viver não é carga para ninguém? Há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Olha só, no livro da Esperança, Emmanuel, ele diz o seguinte, que nós não podemos sacrificar a fortuna, porque seria o mesmo que a gente espancar um carro pelos erros do motorista. O dinheiro é o sangue da sociedade, está também no livro da Esperança. Então, o dinheiro ele faz parte da nossa vida, ele precisa ser movimentado. Então, olha a ajuda aí. São empresários desprendidos da matéria. Eu estou citando isso aqui porque nós estamos falando disso. Mas quantos anônimos que ajudam a gente? Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou para satisfazer suas paixões. Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. E seu trabalho é abençoado por Deus. Então sempre vai progredir cada vez mais. Aquele que der um copo d'água em meu nome jamais perderá seu galardão. Quem disse isso? Jesus. Qual é o caráter da propriedade legítima? Não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. Comentário de Kardec. A lei de amor e de justiça, proibindo fazer a outrem o que não desejáramos que nos fizessem, condena, por isso mesmo, todo meio de aquisição contrário a essa lei. Questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? Olha só uma paradinha aqui. Temos também pessoas ligadas às instituições que exploram, que são velhacos. São velhacos. Por isso que tem um critério muito sério em relação principalmente àqueles que querem conduzir uma casa espírita. Porque há muitas facilidades que vêm para a gente, mas sempre tem aquela mão escondida que nós comentamos aqui a respeito da caridade. Então, isso que está dizendo aqui, ó, velhacaria, roubo. Então, não adianta. Ou nós vamos praticar o que nós estamos aprendendo, está dentro disso aqui, ou então nós não podemos usar o nome de nenhuma instituição para poder se beneficiar, ou para beneficiar alguém. Então não existe. Aí vamos pegar de novo um homem que foi meu mestre. A doutrina espírita não é para agradar amigos. Para agradar amigos a gente faz um churrasco. E às vezes a gente é chato, faz um churrasco, não vai ninguém. A gente acaba comendo a carne sozinho também. Então, é muito sério isso daí. A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi um fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Olha a reencarnação aqui, Du. Olha a reencarnação aqui. Se a gente remontar ao passado, nós vamos ver isso. Normalmente, o avô deixa para o neto. Às vezes ele prejudicou e aí vem como neto dele, porque todo avô é pai duas vezes. O que eu sou muito criticado pelos filhos meus. Ele fala, nós você não deixava fazer, agora os netos você deixa. Então, eu acho que quem é avô aqui sabe disso. Por quê? É a reencarnação, a gente vai devolver aquilo que a gente tirou. Porque é a lei de Deus, é a lei da justiça. Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis. É isso que Deus julga. Eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. E é severo justamente pela lei da reencarnação. Nós não vamos escapar
De maneira nenhuma. Nós não vamos receber o castigo, porque pode ser amenizado através da nossa conduta, mas nós vamos ter que resgatar aquilo que nós deixamos de cumprir numa encarnação. Aí eu lembro sempre do Divaldo Pereira Franco, que contou da moça lá. Ela foi parar até num sanatório e o espírito que estava obsedando ela tinha sido funcionário do pai dela. E o pai dela deixava o rapaz passar fome. Tinha uma empresa muito grande, pagava uma miséria, o rapaz era humilde, ele acabou morrendo de desgosto. Quando a menina fez 15 anos, quando a moça fez 15 anos, ele veio na festa, o espírito veio na festa. Chegou na festa, estava uma maravilha a festa. Ele chegou e deu um tapa no rosto do pai dela, ele não sentiu nada. Chegou na mãe dela, agrediu ela, também não sentiu nada, mas aí ele chegou perto dela. Ela tinha mediunidade. Olha, quando ele encostou nela, ela empalideceu e começou a passar mal. Aí ele incorporou, ela acabou com a festa de 15 anos dela. E dali para frente ela foi parar no sanatório. O psiquiatra mandou procurar o Divaldo Pereira Franco, ela era de Salvador, na Bahia. Foi procurar, o Divaldo viu que era um homem. O Divaldo conversou com ele falou, não é ela que eu quero pegar, é ele. Mas eu descobri que se eu pegar ela, que é filha dele, ele vai ficar bem pior ainda do que se eu pegasse ele. E eu não vou embora. Eu sou fulano de tal. A hora que falou, o homem quase desmaiou, entendeu? E aí o que aconteceu? Divaldo conversou com o espírito concordou, ele andou vindo nas reuniões, nós já tivemos experiências dessa aqui no Chico Xavier. Ele andou vindo na reunião, aí um dia ele chegou e falou para o Divaldo, eu vou voltar na família dele. Ele falou, mas você vai ser filho da Cibele, que chamava Cibele a moça? Eu vou vir, eu vou ser filho da Cibele. Eu vou herdar tudo que ele tirou de mim. E aí o velho trabalhando para valer, para juntar mais coisa ainda. Aí quando a menina começou a namorar, tinha medo de falar para o pai, o Divaldo falou, não, pode falar. Você já contou para a mãe? Ah, eu já contei para a mãe, então você pode ter certeza que a mãe já contou para o pai, mas ele quer ser duro, ele finge que não sabe. O pai finge que não sabe. Aí o que aconteceu? Ela ficou grávida, aí o vô chegou no Divaldo e falou, eu quero que seja homem. O Divaldo falou, vai ser homem. Aí quando o menino nasceu, o menino olhava para o avô e não queria ir nem no colo do avô. Aí foi lá no Divaldo e falou, é um missionário de Jesus, né? O Divaldo falou, ele veio para ser um missionário mesmo. O menino cresceu um pouco, aí ele falava para o Divaldo, eu detesto meu avô, não sei por quê. O Divaldo falava, meu filho, você tem que perdoar ele faz tudo para você. E nós tivemos uma experiência dessa também, no Lar Escola Monteiro Lobato, no Hospital André Luiz. Olha para vocês verem, um casal que morava em Sumaré, que tinha uma granja, a mulher não conseguia ficar grávida. E nós começamos a ver a entidade junto com ela. A princípio a entidade ficava longe, depois começou a se aproximar. Depois começamos a conversar com ele na mesa mediúnica. Ele falou que ele ia voltar na família, mas ele não gostava nem do pai nem da mãe. Aí é problema, né? Ele gostava da avó. Eu sou amigo da minha avó. A minha avó, ela vem aqui, onde eu estou, para me ajudar. Quando ela dormia, ela ia no plano espiritual, reencontrava com ele. Ele nasceu. Quando ele completou 8 anos, ele não quis mais ficar com o pai e a mãe, foi morar com a avó no Paraná, né? Hoje ele está com 42 anos, então vocês veem que faz tempo isso daí. Olha para vocês verem a reencarnação aí, na nossa vida, né? O direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida. Tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Comentário de Kardec. A civilização criou, para o homem, novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente, eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural
e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pôde consagrar a infância das sociedades, o direito do mais forte. Olha só, existe isso até hoje. A lei, ela pode ser justa, mas e as pessoas? E as pessoas que estão com os poderes da lei na mão? Será que são justos? Entra a reencarnação de novo. Livro Libertação, do André Luiz. Nós vamos ver um juiz lá, que ele fez muitos julgamentos arbitrários. E olha o que vai acontecer com esse juiz, vai vir na família dele ali. Mas nós não vamos contar essa história, que é uma história lindíssima, que eu já contei muita coisa hoje aqui. Peço até desculpa para vocês, que eu até desabafei um pouco. Mas é a realidade dos fatos. Então, de qualquer forma, nós vamos resgatar. Tirou, nós vamos devolver. Isso não quer dizer que se eu matei uma pessoa, eu vou morrer matado. Não. Nós podemos mudar uma situação, porque o Espiritismo não tem karma. O Espiritismo tem causa e efeito. Toda causa, ela vai gerar um efeito. Por exemplo, se eu tenho uma dor de dente, alguma coisa está errada aqui. Ou é uma gengiva que está inflamada, ou o próprio dente que está com cárie, alguma coisa está errada. Então, o efeito, ele tem uma causa. A causa gerou o efeito. Então, aquilo que nós passamos, quantas vezes nós fazemos um plano na nossa vida e não dá certo? Quantas vezes nós projetamos só nas coisas materiais? Nós desanimamos, nós achamos que Deus esqueceu da gente, aquilo estava tudo certo, a gente ia realizar um sonho e aquilo não conseguiu. Por quê? Porque nós projetamos a nossa vida nas coisas materiais. Quando a gente começar a projetar a nossa vida na nossa essência, que é a essência espiritual, aí nós vamos administrar tranquilamente as coisas materiais. O mais rico não é aquele que mais possui, é aquele que tem menos necessidade. Livro dos Espíritos. Olha só para vocês verem. Então nós vamos começar a viver e começar a focar. Por que será que eu estou passando essa situação? Mas eu posso mudar. Nós precisamos ter otimismo, nós precisamos trabalhar em cima das coisas positivas que nós temos. Porque se a gente começar a trabalhar só em cima daquilo que nós temos de negativo, aí o nosso padrão vibratório cai. Aí nós temos companhias espirituais que nós sempre estamos comentando aqui. Semelhante atrai semelhante. Jesus. Eu abaixei meu padrão vibratório. Eu começo a ser negativo. Eu começo a não acreditar principalmente em mim. O que vai acontecer comigo? Companhias vão se aproximar. Aquilo que eu tenho já de predisposição para receber uma interferência espiritual, eles aumentam. Quando eu penso que não, eu estou lá embaixo. Mas isso, se a gente tiver a doutrina espírita, tiver Jesus na nossa vida, não acontece. Porque as dificuldades fazem parte da nossa evolução espiritual. E se nós estamos aqui é porque nós queremos isso para nós. Tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que é importantíssima, a verdadeira propriedade. Aí nós vamos ver no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fazer um desdobramento disso aí, mostrando para nós. Nós precisamos acordar para as coisas espirituais, e aí nós vamos viver bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas, simplesmente, o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, ó que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura, aprovisionai-vos de tudo de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o poder pagar. A outro, de parcos recursos, tocam menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia,
com o seu ouro, que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Em vão alegará que, antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categorias, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal Genebra, 1860. Então nós vamos focar em Jesus agora, vamos pedir ajuda, mentalizar as nossas casas, nosso local de trabalho. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Gente, muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. A gente tem que ser espírita não de rótulo, a gente tem que ser espírita de coração, no íntimo. Não precisamos usar nada, porque nós vamos desencarnar. E aí do outro lado a coisa é muito séria. Onde estão os grandes latifundiários? Onde estão os homens que possuíram muito? A Bíblia está, desde o começo do Velho Testamento até as informações que a gente vai ver pessoas ali que tiveram muito, mas não levaram nada. A verdadeira propriedade é o nosso interior, é aquilo que nós fazemos. Que nós, na hora que chegar do outro lado, somos a gente com a gente mesmo. E aí vai ser difícil, hein? Eu tô só pensando, vocês rezam para mim, gente, que a coisa é braba. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Estamos aqui a semana que vem de novo. Muito obrigado, uma boa noite para nós.